Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser arremessado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos convida a contemplar o mistério do reino de Deus e como ele se manifesta em nossas vidas e no mundo. Jesus, com a sabedoria de um mestre que conhece o coração humano, usa duas parábolas simples e poderosas para nos revelar verdades profundas. A parábola da semente, que cresce sozinha, e a parábola do grão de mostarda. Ambas as imagens apontam para o crescimento discreto, mas imenso do reino de Deus. Elas nos ensinam que o reino não depende de nossa força ou do nosso controle, mas da ação de Deus. Ainda assim, somos chamados a colaborar com confiança e paciência, como semeadores que lançam a semente e esperem que ela dê frutos. Jesus compara o reino de Deus a alguém que espalha a semente na terra e depois disso vai dormir e acordar, enquanto a semente cresce silenciosamente. Isso nos revela um aspecto fundamental do reino de Deus. Ele cresce de forma misteriosa, independentemente do esforço humano. O agricultor faz a sua parte ao semear, mas não controla o crescimento. Quem faz a semente germinar e dar frutos é Deus. Essa parábola nos ensina a confiar no tempo e na ação de Deus. Muitas vezes, queremos ver os resultados imediatos, queremos controlar os frutos da nossa fé e do nosso trabalho no reino. Mas Jesus nos lembra que o reino não funciona como o mundo, onde tudo é planejado e calculado. Ele cresce em seu próprio ritmo, no silêncio e no mistério da graça. Quantas vezes, irmãos, semeamos a bondade, a justiça, o amor e ficamos impacientes, achando que nada está acontecendo? Jesus nos pede paciência e confiança. A semente lançada no coração de alguém, seja uma palavra de conforto, um gesto de caridade ou o testemunho do Evangelho, pode parecer pequena e insignificante, mas está crescendo. Mesmo que não vejamos os resultados de imediato, Deus está agindo. Jesus continua sua explicação usando a imagem do grão de mostarda, que é o menor de todas as sementes. Mas cresce e se torna uma grande árvore, capaz de abrigar os pássaros à sua sombra. Essa comparação nos revela o poder transformador do reino de Deus. O grão de mostarda é pequeno, quase insignificante aos olhos humanos. Da mesma forma, o reino de Deus começa de maneira humilde e discreta. Pensem no próprio Jesus. Ele nasceu em um estábulo, viveu como um carpinteiro e começou sua missão em uma região marginal. Ainda assim, sua mensagem se espalhou e transformou o mundo.
Isso também vale para a nossa vida espiritual. Pequenos gestos de amor, orações simples e humildes, atitudes de perdão, tudo isso pode parecer pequeno, mas tem o poder de crescer e transformar realidades inteiras. Deus age nas coisas simples e o que parece insignificante aos nossos olhos pode se tornar algo grandioso nas mãos dele. A árvore que cresce do grão de mostarda não é apenas grande. Ela oferece sombra e abrigo aos pássaros. Essa imagem nos ensina que o reino de Deus é acolhimento, proteção e refúgio para todos. Assim também somos chamados a ser pessoas que, ao viverem os valores do reino, oferecem sombra e abrigo aos que estão cansados, feridos ou perdidos. Perguntemo-nos: nossa vida tem sido como essa árvore? Estamos oferecendo conforto e acolhida àqueles que precisam? O reino de Deus cresce em nós, através de nós, quando nos tornamos instrumentos de sua paz e amor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos desafia a sermos semeadores da palavra, confiantes no poder de Deus e pacientes no processo de crescimento. Às vezes, pode parecer que nossos esforços são pequenos demais diante das dificuldades do mundo, mas lembramos, o reino de Deus não depende da nossa força, mas da nossa disposição de colaborar com a graça divina. Jesus nos convida para olhar a simplicidade das sementes e confiar que, mesmo em meio ao silêncio e à espera, Deus está agindo, o reino já está entre nós, crescendo em cada coração que se abre à sua palavra. Hoje, o Senhor nos lembra que somos chamados a lançar sementes como generosidade e confiar na ação de Deus, mesmo quando não vemos os frutos imediatamente. O reino de Deus cresce no silêncio, na simplicidade e na paciência. Que possamos ser semeadores fiéis, confiando que Deus fará o resto. E que, como o grão de mostarda, nossa fé, mesmo que pequena, possa crescer e dar frutos que transformam o mundo ao nosso redor. Quero um conselho de amigo e de irmão. Quando você fazer alguma coisa para Deus, ou pedir alguma coisa para Deus, ou orar por alguém, não pense no resultado. Reze simplesmente por amar a Deus. Reze por alguém, por amar a Deus, e não espere ansiosamente o resultado. Apenas confie que vai acontecer no tempo de Deus, na hora que Ele quiser. E quando Ele quiser, a sua vontade vai ser a vontade dEle. É essa confiança que nós temos que ter. Confiar cegamente em Deus, pedir, orar, ajudar, amar o próximo, estender a mão, ouvir, falar, dar conselhos, pregar. Mas o resultado não depende de nós, o resultado não é para nós, o resultado é para Deus. O seu prêmio de consolação não está nesse mundo, o seu prêmio, o seu conforto não é dessa terra, é lá no reino de Deus, é no céu. Então, quando você faz isso, quando você trabalha para Deus, quando você se coloca à disposição de Deus, sem esperar o resultado que você quer, mas esperando o resultado de Deus, meu irmão, a sua vida se transforma. Você traz paz para dentro do seu coração e você deposita toda a sua confiança em Deus. A partir de aí, você vai amar e simplesmente amar a Deus, sem pensar e sem esperar nada do seu próximo, simplesmente esperando a única coisa que lhe resta, que é a sua salvação, o seu lugar no céu. E é isso que nós temos que lutar aqui nessa terra, lutar pela nossa vaga lá no céu, para que possamos ter parte no reino de Deus. Então não faça nada nessa terra esperando recompensa de Deus, esperando uma recompensa do próximo, uma palavra de conforto, elogios. Não espere elogios, faça porque você ama a Deus
E mesmo que Ele não te dê a resposta ali naquele exato momento, no tempo em que você quer, continue amando a Deus. E eu tenho certeza que tudo, absolutamente tudo, lhe será acrescentado. Necessitando de especial auxílio, com grande confiança, recorro a vós, ó São João Bosco, vós que tivestes tanta devoção a Jesus sacramentado e a Maria Auxiliadora, e que tanto compadecestes das desventuras humanas, alcançai-me de Jesus e de sua celeste Mãe a graça que vos peço, e mais, resignação inteira à vontade de Deus. Amém. Uma ótima sexta-feira a cada um de vocês, que pela intercessão de São João Bosco, você consiga, meu irmão, realizar sempre a vontade de Deus na sua vida e saber que os trabalhos, as orações e todas as suas atitudes que demonstram o amor de Deus estão sendo correspondidas, porém, que seja feito na vontade e no tempo de Deus. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.